Eu sempre fui criada longe da minha mãe. Minha mãe, ela me deu para uma tia criar. A vida inteira foi assim. Eu lembro que quando eu estava um pouquinho mais velha, minha mãe voltou e me pegou de volta. E ali começou o vai e vem. Eu começava a morar com a minha mãe, morar com a minha tia, morar com a minha mãe, morar com a minha tia, morar com a minha mãe, com a tia. Quando eu fiz 11 anos de idade, a minha mãe me chamou novamente para morar com ela e minha tia falou: essa é a última vez, entendeu? Se você for morar com a sua mãe, você nunca mais vai poder voltar a morar comigo. E eu não pensei duas vezes, porque meu sonho era morar com mãe. Quem é filho sabe, quem nunca morou com a mãe sabe que é uma coisa diferente. Tipo, como será morar com a minha mãe? E lá fui eu. Quando eu comecei a morar com a minha mãe, era assim, ela já era casada, né, há 3 anos com o marido dela tinha um filho que era bem mais velho do que eu, mas ele era um gatinho. E minha mãe, ela bebia muito e acabava me deixando muito solta, e eu achava aquilo incrível, entendeu? Minha mãe me levava para as festas com ela, coisa que a minha tia nunca faria na face da terra, nunca mesmo. Então eu gostava da vida que eu tinha com a minha mãe. Até que um dia minha mãe resolveu sair pra tomar umas e me levou. Chegando lá, ela começou a beber, aí é que ela não dava importância mesmo pra mim, né? Minha mãe me ligava com nada, ela não tava nem aí pra mim. Nada. Aí ela tava bebendo, e nesse dia, o filho do meu padrasto, ele tava preso, né? E ele foi solto, e ele decidiu morar junto comigo e com a minha mãe e o meu padrasto, né? E nesse dia dessa festa, ele acabou me dando um beijo, e eu deixei. Entendeu? Eu deixei ele me beijar e eu achei até legal, mesmo eu tendo 12 anos de idade. Na época eu tinha 12 anos de idade e ele já era maior de idade. Mas beleza, escondido da minha mãe, eu gostei de ter dado beijo nele. Depois que a gente voltou pra casa, a gente continuou se pegando, só que ninguém sabia, só eu e ele. Teve um dia que eu tava dormindo e a porta tava aberta e ele chegou bêbado, né? Ele chegou bêbado e veio no meu quarto. E ele começou a me beijar, eu comecei a beijar ele, a gente começou a conversar e eu fiquei um pouco estranha, ele me convenceu de tirar minha virgindade, eu aceitei. Enfim, depois disso a gente acabou ficando, né? E eu estava completamente apaixonada por ele. E a minha mãe e meu padrasto perceberam que estava rolando alguma coisa entre a gente. E eles viram a gente junto. E foi aonde a gente confessou que realmente a gente estava ficando. Na hora, minha mãe ficou passada. Minha mãe falou que não ia aceitar. O pai dele também falou que não, que aquilo era absurdo, que eu era uma criança e que o filho dele tinha na cabeça. E a gente insistiu passar por cima de todo mundo que ficou contra o nosso relacionamento e decidimos ficar juntos, né? A gente começou a se relacionar. O nosso relacionamento era um pouco conturbado pelo fato de ele ser mais velho e eu ainda ser uma criança, e por cima ele tinha muitos amigos, bebia e começou a usar drogas, né? E a gente brigava muito. Porém, eu não conseguia largar dele, né? Até que um dia minha mãe resolveu ir embora. Ela separou do meu padrasto e foi embora para São Paulo. E eu fui morar com os meus avós, né? Mas mesmo assim eu continuei namorando com ele, continuei ficando com ele. Aí, de tanta minha avó e os meus tios ligar pra minha mãe falando para me buscar, que eu tava dando muito trabalho, que eu não tava quieta, que eu não queria nada com nada da vida, minha mãe resolveu voltar para cuidar de mim. Quando a minha mãe voltou, aí eu fui morar com ela novamente, né? E eu lembro que eu continuei ficando com o filho do meu padrasto. Teve um dia que a gente tava lá na casa da minha mãe e aí ele bebeu demais, começou a brigar comigo e começou a vir pra cima de mim pra me bater. Minha mãe entrou no meio, virou bagunça, foi uma bagunça, e minha mãe me proibiu de ver ele, proibiu eu ficar com ele, falou que não aceitava mais e que não ia permitir mais aquilo na minha vida. Adiantou? Não adiantou. Como ela estava proibindo, né, a gente ficar junto, a gente já estava nas escondidas descaradamente há muito tempo, eu resolvi ir morar com ele. Ele alugou uma casinha para ele, um barraco para ele, me chamou para morar com ele e eu fui morar com ele. Quando eu fui morar com ele, vocês já imaginam o que deve ter sido, né? A gente acabava brigando, se batendo, era a maior bagunça. Minha mãe, coitada, por mais que ela nunca foi assim cuidadosa, aquela mãe carinhosa, mãe presente, né? Sempre deixou eu ao cuidado dos outros. Ela se importava muito comigo e ela queria que eu me cuidasse, né? Afinal das contas, eu acabei engravidando dele com 16 anos de idade. Eu acabei engravidando dele e aí foi quando eu dei um basta, eu dei um chega, falei que não queria mais, que eu tava cansada, porque ele tava bebendo, ele tava usando drogas pesadas e ainda por cima eu tava começando a descobrir traições dele. Aí eu não aguentei não. Peguei tudo que era meu, voltei a morar na casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe,
Acabei tendo meu neném e depois eu descobri que ele tinha sido preso de novo. Hoje, graças a Deus, eu tô muito bem, sabe? Eu tô bem na minha vida, meu filho tá bem criado, meu parto foi um parto muito normal, gostoso, bom, minha gestação foi uma gestação tranquila, né? E o pai do meu bebê não aceitou a nossa separação. Ele começou a vir atrás de mim, me ameaçar de morte, falar que nunca ia me aceitar com outra pessoa, mas depois que ele foi preso e eu fiquei na minha também, não fiquei me relacionando, nem fazendo graça com a cara dele, nem querendo ficar com um cara nada a ver só por ficar pra passar raiva nele. Essa não era a minha intenção. Minha intenção era ter equilíbrio emocional, eu não queria ninguém. Então, eu até continuei amiga dele por um bom período de tempo e depois eu nunca mais tive notícia. Hoje em dia, eu sei que o pai do meu filho, ele foi internado numa clínica de reabilitação, né? Porque ele cheirava muita cocaína, usava muitas drogas e ele ficou internado. Mas dizem que ele tá melhor. Hoje em dia, eu não tenho contato com ele, eu não falo com ele, ele não tem contato com o nosso filho, a gente não tem nada disso. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que muitas das vezes a gente quer passar por cima, entendeu? De mãe, de pai, de família, de todo mundo pra ficar com a pessoa que realmente não vale a pena, né? Desde o início da história aqui eu tô contando que ele é um homem que bebia muito, que já tinha histórico com drogas, depois ele tentou me agredir, mesmo assim eu insisti em ter um relacionamento com essa pessoa, até eu acabar tendo um filho dela, né? Talvez se eu tivesse deixado os meus instintos, os meus desejos de lado para focar no que realmente é certo e pelo lado da lógica e não pelo lado da emoção e pelo lado da razão e não pelo lado do amor, do carinho, do que eu quero aqui e agora, eu estaria mais concentrada, mais bem de vida, mais bem estabilizada, talvez até mais feliz com outra pessoa, porque hoje tem várias pessoas que acham o meu passado feio, né, por conta do pai do meu filho ser uma pessoa viciada, uma pessoa da clínica, mas fica comigo quem gosta de mim, quem realmente vê minhas qualidades e não os meus defeitos. Tá aí um aprendizado pra gente tentar não atropelar e não passar por cima das ordens e da visão que a mãe da gente tem. Por mais que você não dê certo com a sua mãe, por mais que a sua mãe não é uma pessoa assim que te dá amor, carinho, atenção, a primeira pessoa que vai fazer você mudar a sua vida, as suas escolhas, quando a sua mãe falar, tenta dar um pouquinho de ouvido, tenta dar um pouquinho de razão, entendeu? Porque muitas das vezes a mãe sabe o que fala. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente contou aí a história de uma criança, né, gente, que ela nunca teve estabilidade familiar, que no caso é um alicerce, sempre teve ali mãe, tia, mãe, tia, mãe, tia, e essa falta de estabilidade, essa falta de alicerce faz com que a pessoa que está passando por esse desequilíbrio, ela se torne uma pessoa extremamente carente, principalmente porque na história ela não menciona o nome do pai, né? Ela não menciona o amor do pai, o carinho do pai, a atenção do pai. Então, muitas das vezes, a maioria das mulheres que são dependentes emocionais de homens, elas tendem a serem carentes por falta do amor paterno, por falta do amor de um pai ou de um avô, de alguém que esteve ali fazendo aquela figura, né? E mostrando o exemplo de como um homem deve ser. Por isso mesmo que é tão importante um homem, quando se tornar pai, ter a visão de que tudo que ele fará refletirá no filho, né? E que, principalmente para homem que tem filha mulher, se você tem filha mulher, você tem alguns certos tipos de atitude com a esposa, com a mulher, com uma ficante, com uma namorada, saiba que tudo aquilo você está projetando na sua filha. Afinal de contas, você gostaria que a sua filha tivesse um namorado como você, fosse casada com um homem como você, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Ela, infelizmente, se relacionou com o filho de um padrasto, passou por cima da ordem da mãe, né? E quando a gente passa por cima do que a mãe da gente fala, muitas das vezes tende a ser frustrante. Então fica aí a história como aprendizado, deixa nos comentários o que você achou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.